Bom, então o campo magnético vai diferenciar o quê? Aonde tá a dificuldade? A dificuldade, para ser muito sincera, tá? Que a gente vai ter que decorar um monte de fórmulas, tá? E aí, o que foi a primeira coisa? Um dos fatos mais importantes da física, eu até deixei o nome dele, foi um experimento comprovado por Hans Christian Ørsted em 1820, de que corrente elétrica é fonte de campo magnético. O que isso quer dizer? Quer dizer que aonde eu tiver corrente elétrica passando, eu estou gerando um campo magnético. Nesse caso aqui, um fio, eu vou tirar, vou voltar, vou deixar de ser uma bússola, que era até então na nossa aula, e vai passar a ser um fio que está passando corrente elétrica. Tá passando corrente elétrica como, Ale? De baixo para cima, certo? Certo. E aí a gente vai vir com a regra da mão direita. Não pode errar a mão. O importante da regra, por isso que não é a regra da mão, tem que ser com a mão direita. Então aqui, corrente elétrica passando. Como vai ser o campo magnético? Eu pego meu dedão e coloco no sentido da corrente. O meu campo magnético é o que os meus outros 4 dedos estão fazendo. Então, aqui eu tenho o polegar, né? Um jeito mais bonito de falar. O polegar no sentido da corrente e o campo. Ah, ele tá fazendo essa volta. Então, ó, vou mostrar para vocês. O polegar no sentido da corrente e a volta. É esse o sentido que o campo tá fazendo. Se vocês olharem no meu desenho, ó. Ah, legal. Se eu colocasse um traço aqui e um traço aqui. Aqui ele tá entrando? Tá, Lê. Então, tá bom. E aqui, o que ele tá fazendo? Aqui ele tá saindo. O que a Alessandra está preparando para explicar para vocês? Bom, todas as vezes que a gente falar que tá entrando ou que está saindo, eu vou usar... Aqui eu falei entrando para mim, né? Só que a gente vai pôr sempre se ele tá entrando ou saindo na direção do papel. Então, aqui no caso... Então, vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Então, vendo que se eu falar que ele tá saindo do papel... Então, aqui tá meu papel. Aqui ele tá saindo. O que vocês enxergam? A pontinha da caneta, certo? Então, como que a gente vai direcionar um campo de saída? Pontinha. Era pra ser ponta, tá? Eu e meu dom de desenho. Vamos apagar isso e vamos fazer de novo. Então, bolinha, bolinha, bolinha. Saída. Certo? E se ele estivesse entrando no papel? Estão vendo que o que dá pra ver é isso? Pra gente saber distinguir, a gente pensa numa flecha. Ponta da flecha, parte de trás da flecha. Como que é a parte de trás da flecha? Mas, Alessandra, então ele tá gerando um campo em que para um lado é saída, para o outro lado é entrada? Tá, qual que era o nosso princípio do ímã? Que eu sempre ia ter um dipolo? Então, ó, pra cá eu tenho saída. Pra quem já tá com o bloquinho de papel anotando, isso é super importante. Os exercícios já pré-estabelecem que você saiba essa denominação geográfica. Geográfica não, geométrica. E esse daqui, representação. E esse daqui é entrada. Tá. Então, como que a gente sabe se é entrada ou saída? O que mostra pra mim se isso é entrada ou saída? Bom, o que vai mostrar é a minha regra da mão direita, correto? E aí, como não poderia faltar, a nossa fórmula. O que é essa fórmula? Bom, o B é campo magnético. Isso daqui é uma constante, que eu já vou falar com vocês sobre isso, mas é uma constante de indução magnética.
corrente elétrica, 2π, em que π, se o exercício não te der valor, você não vai trocar por nada, você vai deixar π. E aqui é raio. Esse raio, na realidade, quer dizer a distância que ele tem, tá? Então, deixa eu apagar tudo agora de novo para vocês. Essa é a fórmula, a primeira fórmula que eu quero que vocês deixem salvo. Então, eu vou montando junto com vocês um resuminho. E aí, a gente vai já escrever, então, aqui na câmera documento, a seguinte informação, certo? Que eu coloco o quê? Eu coloco, então, campo magnético e aí a gente escreve o quê? Fio. Tá. Quando o campo magnético é num fio, qual é a fórmula? B igual a... Isso daqui é um Mi, tá? Mi0 vezes I sobre 2π e a distância. Primeira fórmula que a gente tem anotado. Outra coisinha que eu quero que vocês coloquem no resumo é entrada e saída. Bom, esse daqui é quando eu enxergo, olha, a minha caneta tá saindo do papel. Então, eu escrevo que é saída. Alessandra, isso é usado só para campo? Não, nesta parte da matéria a gente vai usar essa denominação, essa representação para campo, para força, para velocidade, para o que eu bem entender do exercício, tá? Não tem algo específico. E aí, então, como que é a entrada? A entrada é como se a gente tivesse a flechinha entrando aqui, então vai ficar esse xizinho, certo? A gente já tá começando o nosso resumo de eletromagnetismo. E aí eu volto para vocês, então, e eu vou apresentar para vocês mais um, que é na espira. O que é a espira, Alessandra? Pensem que eu tenho algo que tá mais circular, certo? E aí, a regra da mão direita é válida? É. Você vai pegar, vamos supor que a corrente está fazendo esse sentido aqui, olha. Que eu vou desenhar para vocês. A corrente tá indo, finge que tem uma seta aqui. Para vocês entenderem, a corrente tá indo assim, ó. De baixo para cima. Sentido anti-horário, certo? Legal. Se ela tem sentido anti-horário, eu vou, ponho o meu dedo no sentido que tá e vejo o que acontece dentro da espira. Estão vendo que meus dedinhos entraram na espira? Então, aqui eu tenho um campo de entrada. Então, aqui é entrada, se aqui é entrada, para fora tá o de saída, certo? Qual a fórmula? Mi0 vezes I vezes 2R. Em que R aqui é o raio da espira, tá? Vamos para a câmera documento para anotar isso? Então, agora a gente tem espira. Então, a gente passou pelo fio. Agora, a gente tem espira. Bom, o que eu tenho na espira? Eu tenho campo magnético é igual Mi0 e... Vocês viram que o que difere de uma fórmula para outra é que agora sumiu o π, né? R... E olha a observação de agora, R é raio da espira. Ale, desenha uma espira também para a gente saber como que faz. Bom, como que seria o desenho da espira? A gente faz, normalmente o exercício vem com algo assim, tá? Aqui o fio, aqui é o desenho da espira. Ok. Vale a regra da mão direita? Vale. Voltando para cá. Agora eu vou falar sobre campo magnético em bobina. Bom, eu coloquei dois desenhos para vocês. Isso é uma bobina em que eu tenho diversas espiras
Quando eu tiver uma bobina muito grande, eu vou mudar o nome. Eu vou chamar de solenoide, tá? Bom, o exercício ele vai te falar se é uma solenoide ou uma bobina, porque tem diferença na fórmula. Mas por que eu gostei dessa imagem que eu peguei da apostila ético? Porque ela mostra para mim como funciona o campo de indução. O campo magnético aqui nessa imagem de baixo está sendo mostrado. Eu até vi um experimento que, se vocês procurarem no YouTube, dá para fundir ferro, prego de ferro, usando essas bobinas, tamanho campo magnético que ele forma. Bom, tem fórmula. E vocês têm que ir fazendo como que tá funcionando a corrente, e sabendo a corrente eu sei definir para onde está meu campo, certo? E aí eu volto para a câmera documento para guardar a fórmula com vocês. Bobina. Bom. E qual que é a diferença de bobina e de solenoide? É o tamanho. Ele vai te especificar, tá? Aqui já vamos pôr a fórmula. Então, campo magnético é igual N. O que é N? N é a quantidade de espiras que eu tenho. E aí, de resto, a gente copia a fórmula daqui da espira. μ0 e 2R. Praticamente não é uma fórmula nova, tá? Nesse caso aqui, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, certo? E agora, a gente vai para ver a da solenoide, que é uma bobina bem longa. O que mudou aqui da fórmula? Bom, aqui na fórmula, se vocês forem ver, continua me interessando saber quantas espiras tem, só que passa a me interessar também o comprimento do meu fio, correto? Então, vamos voltar para a câmera documento para anotar. Olha, para a sorte de vocês, acabaram as nossas fórmulas de campo magnético. Bom, como que eu vou desenhar uma solenoide? E eu já retorno para vocês.